Olá! No dia de hoje, nós vamos conhecer o pai da geometria. Ontem nós estudamos a importância, o que é geometria e como ela está fazendo parte do nosso dia a dia. Hoje nós vamos conhecer os princípios fundamentais da geometria. Então eu começo falando para você que na página 191 tem a história do pai da geometria, que é Euclides, esse senhor bonito aqui, ó. Euclides, ele é considerado o pai da geometria porque ele era um matemático muito esperto. Ele viveu 500 anos antes de Jesus nascer. E ele dizia que existiam 3 conceitos fundamentais para você conseguir fazer qualquer forma geométrica, que era o ponto, uma reta, e usando esses dois, você teria um plano. Vamos lá? Esse aqui é o ponto. Essa daqui é a reta. E esse último aqui, o plano, que é o desenho que a gente acaba formando usando esses dois. E não é que ele tá certo? Quando nós vamos fazer, por exemplo, uma forma geométrica, nós não fazemos assim, ó, por exemplo, deixa a professora fazer aqui, esse losango. Querendo ou não, nós acabamos usando justamente esse conceito geométrico. O ponto, que seria o lugar que liga as retas. Ó, um ponto e uma reta. Um ponto, outra reta. Um ponto, outra reta. Esses pontos aqui, quando nós vamos contá-los, nós chamamos de vértices. Mas, para ele, naquela época, com um ponto e uma reta, formamos um plano, que são os desenhos que acabamos fazendo. Olha aqui, ó. Ponto e reta. Formamos um quadrado. E assim vamos indo. Para se ter um bom conceito geométrico, ou melhor, o que faz parte desse conceito geométrico são o ponto e a reta. E com esses dois, fazemos o plano. Agora, eu quero a sua companhia na página 192, no exercício 17. Porque ele pergunta assim, em sua opinião, como que o ponto, a reta e o plano são representados? Então, nesse espacinho aqui, nós vamos representar o ponto, a reta e o plano. Vamos lá? Junto comigo? O ponto, a reta e o plano. O plano acaba sendo a união dos dois. Então, faz aí no seu livro, nesse espaço. Fez? Agora, falando em retas, eu tenho que te falar uma coisa importante. Nós temos 2 tipos de retas na geometria, que eu quero te mostrar. Quando você vê que ela aparece assim, desse jeitinho aqui que a professora está fazendo, parece que é um caminho e como tem uma seta de um lado e outra do outro, parece que esse caminho não tem fim, que essa reta não tem fim. Quando ela aparece assim, desse jeito, sem fim, nós dizemos que ela é uma reta. Uma reta perfeita, porque ela vai nas 2 direções sem fim. Agora, se você vê que ela tem um começo e um fim, vocês estão percebendo a diferença? Se você vê que tem um ponto de começo, de início, e um ponto que finaliza, um ponto final, nós falamos que essa aqui não é uma reta, ela é um segmento de reta. Se você percebe que não tem fim, reta. Se tem começo e fim, segmento de reta. Falando nisso, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Ele é feito com ponto e com reta, certo? Mas aqui, ó, nesse formato, nós temos uma reta ou um segmento de reta, que tem o começo e o final? Haha, acertou! Você respondeu aí, né? Isso mesmo. No caso de um desenho, quando nós fazemos esse desenho, ó, por exemplo, esse quadradinho aqui que está plano, né? Esse quadrilátero que a professora desenhou aqui. A professora, ao desenhar, eu tive um começo e um fim. Aí outro começo e outro fim, outro começo e outro fim. Então, este desenho, ele é feito com segmentos de reta. Fechou? Deu para entender? Não deixa de pegar, porque tem um exercício que ele faz os desenhos e pede para você ligar. Preste atenção aí na hora de fazer, hein?
Se não tem fim, se a seta está apontando para os dois lados sem fim, reta. Se tem começo e fim, segmento de reta. Falando sobre segmento de retas, eu quero que você faça comigo o exercício 20 da página 193. Aqui você vê o desenho do Gleidson, onde ele está mostrando aqui o jogo de futebol de botão que ele ganhou. Eu fiz o meu aqui para ficar maior para vocês entenderem o que nós vamos fazer, porque essa atividade nós vamos fazer juntos. Aqui, de acordo com esse desenho, nós temos que fazer algumas coisas. A primeira coisa é, identifique cada cantinho colocando uma letra maiúscula. Vamos colocar as letras do alfabeto? Só que ele pediu para a gente colocar em cada canto, ou seja, tem um começo e um fim. Em cada cantinho que nós temos aqui no desenho, que tem um começo e um fim, nós dizemos que esse desenho foi feito com retas ou segmentos de reta? Isso aí, segmento de retas. Vamos lá, então? Em cada pontinho do desenho, nós vamos colocar uma letra do alfabeto. Pega aí o seu lápis. Vamos lá comigo? Vai lá. Aqui tem um pontinho, então, A, aqui tem outro, B, aqui, C, D, E, F. Cada pontinho do desenho nós vamos colocando uma letra. G, H, I, J, K, L, M, N. Aqui, ó, no círculo nós não temos também um comecinho e um fim. O, P. Agora vamos para esse lado, para dentro do gol. Vamos lá. Q, R, S, T. Aqui, ó, nós não temos também? U, V. Vamos para esse lado. X, Y, W e Z. Aqui, ó, nós temos também dois cantinhos. Vamos fazer A1 e B1? Vamos fazer para ficar diferente desse daqui? Aqui, ó, vamos colocar aqui nesse cantinho. A1 e B1. Ok? Se você quiser colocar A2 e B2 também não tem problema. O importante é marcarmos todos os pontinhos. Marcamos? Ok. Depois que nós fazemos isso, aí nós vamos responder as questões do livro. A letra B está perguntando assim, ó, quantos segmentos de reta você pode formar aqui? Vocês se lembram que o segmento de reta é quando tem um começo e um fim? Querendo ou não, cada espacinho aqui é um começo e um fim. Então, a gente tem que fazer esses segmentos de reta aqui. Só que eu tenho uma coisa legal para te falar. Toda vez que você for ter aula de geometria, que você for fazer algum segmento de reta, que você coloca o caminho, né? A gente vai falar assim, ó, por exemplo, aqui. Aqui nós temos um caminho da letra A até a letra B, certo? Olha como que nós escrevemos um caminho em geometria nos segmentos de reta e nas retas. Nós escrevemos assim, ó. A, o caminho de A até B, então é o caminho AB. Segmento de reta não é assim, um ponto de começo e um ponto de fim, e um ponto onde começa e outro onde termina? Então, nós temos que fazer isso daqui. Nós vamos colocar os caminhos e vamos ter que fazer o desenho dele em cima. Quando qualquer matemático pegar o seu livro, ele já entende que de A a B é um segmento de reta. Se fosse reta, professora, você ia colocar assim, ó. O caminho de A a B. Ia fazer o desenho assim, ó. Olha como geometria é legal. Qualquer matemático que pegasse o seu livro ia entender que você fez uma reta de A até B. Não é legal? E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá? Vamos escrever aqui os nossos caminhos. Deixa a professora colocar aqui no cantinho. Vamos lá, então? Só que esses caminhos é para nós colocarmos aqui na letra C. Quando nós terminarmos de colocar na letra C, nós vamos contar todos os caminhos, todos os segmentos de retas que nós formamos. Daí, nós vamos colocar a resposta na letra B, tá bom? A letra A nós já fizemos, que era para colocar as letras aqui no campo. Agora, nós vamos para a letra C, para depois contarmos e respondermos a B. Vamos lá na letra C, então? Primeiro caminho de A a B. A a B. E faz o desenho do segmento de reta. Depois,
da letra B à letra C. Da letra B à letra C. Vamos lá? Junto com a Pro. Depois da letra C a D. C a D. Depois da letra D a E. D, E. Depois da letra E para F. E para F. E assim nós vamos fazer com todas essas letras aqui, o caminho de cada um, ou melhor, o segmento de reta de cada um. Vamos lá? Eu vou continuar aqui e você continua aí. E já já nós vamos responder a letra B. Fiz todos os meus segmentos de reta aqui, você deve ter feito o seu também, né? Olha quantos segmentos de retas deram. Agora, a professora vai contar todos os caminhos de A para B, de B para C. Lembrando que esses aqui que estão do lado de fora, a gente também une, ó. Do lado de fora não, por dentro do campo, né? De T para B, de V para T. Esses aqui vocês também contam, tá? De S para E, tá bom? Aonde tiver um segmento de reta, daqui para cá, vocês unem as letrinhas e colocam o segmento em cima. Tendo feito tudo isso, agora nós vamos contar quantos segmentos de reta nós conseguimos fazer. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aqui nós conseguimos 30 lá na letra B, que é pra gente responder. 30 segmentos de reta. Ok? Fechado? Vamos lá! Virando a página, nós temos uma outra informação importante. Olha só que bacana. Vocês lembram que quando a professora falou das retas, eu falei do segmento de reta, da reta, só que nós temos mais duas importantes para nós conhecermos, porque fazem parte do nosso dia a dia, que são as retas paralelas e as retas concorrentes. Gente, olha que fácil. Retas ou linhas paralelas são quando as duas linhas estão seguindo a mesma direção. Olha aqui, ó, vocês estão vendo essas duas linhas? Uma está do lado da outra, mas elas estão seguindo a mesma direção, uma ao lado da outra. Isso aqui nós vemos muito aqui em Palmas. As ruas geralmente não são paralelas entre os bairros? Ruas paralelas não são duas ruas que vão na mesma direção, só que uma está de um lado e a outra está do outro? Então, são ruas paralelas. Ó, aqui, ó, que nem a professora Valéria. A professora Valéria mora, olha só, vou fazer o desenho da escola aqui. Esse pretinho aqui é a escola. Vamos matar a saudade dos meus desenhos maravilhosos. Esse pretinho aqui é a escola. Aqui, a minha rua, ó, a professora mora aqui, né? Ai, como eu moro longe. A professora mora aqui, em frente à escola. A minha rua é paralela àquela rua da escola, próxima à escola do Talone, não é mesmo? Muitas pessoas, quando estão vindo do macro, elas vêm por aqui, entram aqui numa ruazinha, e depois elas seguem nessa rua aqui, ó, que é paralela à minha. A educação infantil fica aqui, ó, desse lado. E nós temos essa rua que é paralela à rua do Mercadinho. Vocês conhecem o Mercadinho aqui, o Eldorado, que fica aqui ao lado? Então, as linhas paralelas, elas são presentes na nossa vida e presentes aqui na nossa cidade, né? Nossas ruas são sempre paralelas umas às outras. Mas além das linhas paralelas, que nós usamos muito, principalmente para os mapas, nós temos também as linhas concorrentes. As paralelas, elas vão sempre estar na mesma direção, juntinhas. Ou assim, não é mesmo? Agora, as ruas concorrentes, ó, a própria palavra já diz, concorrente, que concorre, uma vai em uma direção e a outra vai em outra direção. Como elas estão indo em direção contrária, nós chamamos de concorrentes. Agora, vamos pegar nossa mão?
para a gente poder gravar matemática no corpo, como a professora diz? Se estão na mesma direção, paralelas, cruzando, concorrentes, paralelas, concorrentes, paralelas, concorrentes. Vamos lá fazendo comigo? Paralelo, concorrente, paralelo, concorrente. Facinho, né? Ah, e tem mais uma que eu vou te ensinar, além das paralelas, concorrentes. Eu tenho que ensinar para você, já que você aprendeu sobre os ângulos, né? Eu tenho que ensinar essa aqui, ó. Às vezes, quando você vê que as linhas se cruzaram, ou seja, concorrentes, mas quando essas linhas se cruzaram, elas formaram um ângulo de 90 graus. Lembram lá da abertura de 90 graus? Que parece a metade de um quadradinho? Inclusive aqui, ó, dá até para você ver que é a metade de um quadradinho que está desenhado aqui. Sempre vai ser a metade de um quadradinho aqui, para você lembrar que é um ângulo reto. Se as linhas se cruzaram, concorrentes, mas elas formaram um ângulo de 90 graus, nós falamos que essas linhas são perpendiculares, ok? Então, nós temos linhas paralelas, concorrentes, Além das paralelas e concorrentes, nós temos também as perpendiculares, quando se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Inclusive, você vai ver no nosso livro atividades sobre elas.